Existem muitas culturas com um conceito de relacionamento e beleza muito diferente do que a maioria de nós tem. Mas tem um lugar no mundo onde o divórcio é motivo de muito orgulho e onde as mais jovens querem engordar para conseguir um marido, a ponto de existirem as chamadas salas de engorda para ganhar peso. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer mais detalhadamente a Mauritânia, um dos países mais extremos e desconhecidos de África, mas como verá, também um dos mais fascinantes. A Mauritânia, um país de maioria muçulmana onde alguns homens podem ter quantas esposas quiserem, e onde, se uma mulher se divorciar, ela se torna mais desejável aos olhos dos homens, já que passa a fazer parte do mercado exclusivo de mulheres divorciadas que você logo vai descobrir. Uma sociedade onde o empoderamento feminino é tão forte que existem comunidades onde são os homens que escondem o rosto sob véus e competem para conquistar as mulheres. Uma terra de mistérios que fascina aventureiros há séculos, com mesquitas gigantescas de barro, corridas de camelos entre dunas e culturas como a dos tuaregues, nômades lendários que sobrevivem ao deserto mais hostil do planeta, graças a códigos secretos capazes de guiá-los até oásis, a centenas de quilômetros observando as estrelas. Um país que mantém tradições milenares, como o pagamento de noivas com gado, onde as crianças aprendem a montar em camelo quase antes de saber andar. Um país com curiosidades surpreendentes, como ter o trem mais longo do mundo, conhecido como o Trem do Deserto, que abriga maravilhas que beiram o irreal, como o inóspito deserto do Teneré. Um oceano de dunas ardentes, considerado o mais quente e perigoso do planeta, ou a Costa dos Esqueletos, um dos lugares mais misteriosos e perigosos do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que descobrir este país vai surpreendê-lo. Vamos começar! Num canto remoto da África Ocidental, escondido entre dunas infinitas e costas cheias de mistérios, fica a Mauritânia, um país que une mundos completamente diferentes, o implacável Saara do Norte e a África Negra mais ao sul. Um território quase parado no tempo, onde tradição e sobrevivência se entrelaçam. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, quase metade do México, a Mauritânia apresenta um mosaico de paisagens que parece irreal. Desertos infinitos salpicados de oásis, praias banhadas pelo Atlântico e planícies onde crescem acácias e outras espécies resistentes ao calor. A capital é Nouakchott, enquanto Nouadhibou se destaca como o porto mais importante do país. Apesar de sua enorme extensão, a população mal ultrapassa os 4,5 milhões de habitantes, o que torna a Mauritânia um dos países com menor densidade populacional do planeta. Sobreviver aqui não é tarefa fácil. As areias duras do Saara, as temperaturas extremas e a escassez de água forjaram culturas únicas que aprenderam a se adaptar de maneiras surpreendentes. Os nômades tuaregues, por exemplo, percorrem centenas de quilômetros guiando-se apenas pelas estrelas, pelos ventos e pela posição das dunas, transmitindo segredos de geração em geração. Uma terra de mistérios que também guarda edifícios de barro impressionantes, como a Mesquita de Chinguetti, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, considerada uma das mais antigas e emblemáticas do país, construída inteiramente em barro e pedra, ou a Mesquita de Ouadane, outro exemplo de arquitetura de barro adaptada ao deserto. Mas antes de nos aprofundarmos nessas tradições e realidades, é necessário entender de onde vem seu nome e qual é a história desse país de contrastes. A palavra Mauritânia vem do latim Mauritania, que designava os Mauri, habitantes do norte da África na época do Império Romano. Embora a região tenha evoluído ao longo dos séculos, até se tornar a Mauritânia moderna que conhecemos hoje. A Mauritânia tem um passado marcado pelas interações entre os povos berberes, árabes e africanos. Uma mistura de culturas que a transformou num ponto estratégico do comércio transsaariano. Durante séculos, as caravanas atravessaram o Saara, transportando sal, ouro, escravos e outros bens, conectando a Mauritânia ao Maghrebe e à África subsaariana. Essas rotas desérticas, algumas delas próximas ao letal deserto do Teneré, moldaram a sobrevivência de seus habitantes
e forjaram comunidades nômades como os tuaregues, que ainda dominam vastas regiões do país. No século XIX e início do século XX, a Mauritânia passou a fazer parte do Império Colonial Francês, integrando-se ao que ficou conhecido como África Ocidental Francesa. A administração colonial introduziu estruturas políticas modernas, infraestrutura limitada e relações comerciais que ainda influenciam a Mauritânia contemporânea, embora grande parte do território tenha permanecido isolada e conectada principalmente através do deserto. Hoje, a Mauritânia é um país de maioria muçulmana sunita, ou seja, o ramo do islamismo seguido pela maioria dos muçulmanos no mundo, que se caracteriza por respeitar a tradição e os ensinamentos do profeta Maomé, de acordo com a comunidade majoritária de crentes. O árabe é a língua oficial, enquanto o francês continua sendo a principal língua herdada do período colonial. Além disso, em regiões nômades, línguas berberes são preservadas, como o Hassania, falado por muitas comunidades árabes e tuaregues. O passado colonial, as rotas comerciais transsaarianas e a adaptação ao deserto mais extremo deixaram um legado profundo. A Mauritânia é hoje um país de contrastes, onde a vida moderna convive com tradições milenares e onde a sobrevivência em zonas como o Ténéré continua a ditar a forma de habitar o deserto, organizar-se e preservar costumes únicos. Mas, além do deserto mais letal que conheceremos mais detalhadamente adiante, este país tem uma costa que dá para o mar, e uma de suas zonas é famosa por sua extrema periculosidade, conhecida como a Costa dos Naufrágios, ou Costa dos Esqueletos. Ela recebe esse nome devido ao grande número de naufrágios e esqueletos de navios e animais encontrados em suas águas. Esta região testemunhou inúmeros incidentes marítimos ao longo dos anos, causados pelas difíceis condições climáticas, correntes traiçoeiras e presença de bancos de areia e recifes. Os navios que passam por essa região frequentemente enfrentam desafios como correntes fortes, neblina densa e mudanças repentinas nas condições do mar, o que aumenta o risco de naufrágios. Além disso, alguns naufrágios podem estar relacionados a atividades ilegais, como pesca ilegal ou coisas ainda piores. Há anos, a costa africana é famosa pela pirataria marítima, onde grupos criminosos procuram sequestrar embarcações com o objetivo de exigir resgates milionários. Entre essas zonas perigosas está também a costa mauritana, um local bastante perigoso para os navios, se a esta realidade se juntarem as fortes correntes, o nevoeiro denso e os recifes ocultos desta zona do planeta. Apesar desses perigos, outro dado importante sobre essa costa é que, ao longo de seus mais de 700 quilômetros, habitam cerca de 600 espécies de peixes classificadas, das quais mais de 200 podem ser comercializadas. É por isso que a pesca é uma das principais atividades econômicas do país. Na verdade, grande parte do peixe e do marisco consumido na Europa vem da Mauritânia, embora muitos não saibam disso. Isso faz da costa da Mauritânia uma das mais ricas do mundo. Se você está gostando dessa viagem, dê um like, não custa nada. E ao fazer isso, você nos ajuda a criar esses documentários para que você conheça o mundo e suas curiosidades. Obrigado. Um fato que pode surpreender muitas pessoas, já que muitos acreditam que a Mauritânia é dominada pelo deserto, e não sem razão. Neste país, até 75% do território é coberto pelo deserto do Saara. Este deserto é o maior deserto quente do mundo, e o terceiro maior depois da Antártida e do Ártico. O termo deserto não se refere apenas a extensões de areia ou à falta de população, mas também é definido pela escassez de chuvas na forma de água. Muitos não imaginavam, mas sim, tanto a Antártida quanto o Ártico são considerados desertos, pois recebem muito pouca chuva. Embora, quando falamos de deserto, costumamos imaginar dunas infinitas e oásis, a verdade é que sua paisagem muda constantemente, abrigando também montanhas rochosas ou praias paradisíacas. Sobreviver no deserto do Saara não é tarefa fácil, e menos ainda nesta região do planeta onde se encontra o deserto do Ténéré, o mais quente do planeta, e também uma das zonas mais áridas, letais e vazias do mundo. O Ténéré é conhecido como o deserto dentro do deserto,
E não é à toa. Aqui, por centenas de quilômetros, não há uma única árvore, nem sombra, nem fonte natural de água. No entanto, é justamente por isso que aqui floresceram culturas únicas que conseguiram se adaptar a condições inumanas, como a dos tuaregues, que você conhecerá em mais detalhes em breve. Voltando ao Saara, outra curiosidade que poucos conhecem sobre a Mauritânia é que neste país se encontra o comboio mais longo do mundo. Este comboio, conhecido como o Comboio do Deserto, atravessa o Saara para percorrer os 700 quilômetros que separam as cidades de Zoueirat, no norte do país, e Nouadhibou, na costa atlântica. Considerado o comboio mais longo do mundo, é composto por mais de 200 vagões puxados por 4 locomotivas, com um comprimento que chega a 3 quilômetros, nos quais transporta minerais como ferro e pedras de diferentes pedreiras do Saara. Poucos sabem que é possível viajar de graça nos últimos vagões desse trem, uma prática que alguns aventureiros e amantes do deserto aproveitam ao viajar pela Mauritânia. Esses vagões, geralmente destinados à carga e aos trabalhadores locais, permitem que quem quiser embarque e acompanhe a viagem sem custo, experimentando em primeira mão a viagem pelo deserto mais vasto e extremo do país. Tanto viajando de trem quanto por outro meio de transporte, outro fato único e desconhecido sobre a Mauritânia é que este país é a porta de entrada para a conhecida África Negra. A Mauritânia faz fronteira ao norte com o Saara Ocidental e a Argélia, e ao sul com o Mali e o Senegal, servindo de ponte entre o mundo árabe do norte e o negro da África do Sul. Com isso, este país mistura a cultura dos berberes do deserto com a mais ancestral da África Negra. A língua, a música, a comida ou a forma de vestir variam de acordo com as diferentes etnias presentes no país, já que dependendo do lugar em que você estiver, as raças e tradições são muito diferentes. É por tudo isso que na Mauritânia a realidade é muito diferente do mundo ocidental, já que não só os homens podem ter várias esposas, mas em muitas regiões, um homem pode ter até 4 esposas legalmente, e o casamento muitas vezes implica o pagamento de um dote em gado ou outros bens. Uma parte fascinante dessa vida nômade é a relação das crianças com os camelos. Desde muito pequenas, elas aprendem a montar em camelo, não só como parte da vida cotidiana, mas como uma ferramenta indispensável para a educação e a sobrevivência. Muitos percorrem dezenas de quilômetros todos os dias para ir à escola ou chegar a aldeias onde são ministradas aulas, enfrentando o calor extremo do deserto e aprendendo a dominar esses animais desde que são capazes de andar. Essa habilidade não é apenas prática, mas um símbolo da adaptação dos mauritanos ao Saara e sua capacidade de sobreviver em um dos ambientes mais difíceis do planeta. Toda essa diversidade também tem muito a ver com o fato de a Mauritânia não ser um país homogêneo, já que é habitada por mais de 10 grupos étnicos diferentes. Os Hassaniya árabes e os Peul são numerosos, mas também existem os Soninké, Wolof, Bambara e os míticos Tuareg, conhecidos por suas caravanas azuis e sua vida nômade no meio do deserto. Nessas sociedades, cada grupo mantém sua língua, suas roupas, seus rituais e sua visão do mundo, formando um caldeirão de culturas que, embora muitas vezes esquecido pelo resto do planeta, é um dos mais vibrantes e resistentes de toda a África. Uma das curiosidades que também tornam este país único é a maneira como suas comunidades se adaptam a um dos ambientes mais quentes e áridos da Terra, onde a sobrevivência exige estratégias culturais e sociais muito diferentes das ocidentais. A poligamia continua sendo uma prática comum e socialmente aceita, especialmente nas áreas rurais. Um homem pode ter várias esposas ao mesmo tempo, o que não só reflete seu status social, mas também garante ajuda nas tarefas domésticas, no campo e com o gado, fundamentais para a sobrevivência da família. Para conseguir mais esposas, muitos homens trocam cabeças de gado em uma prática conhecida como dote ou bride price. Esse sistema não é simplesmente uma troca econômica. O número e a qualidade dos animais oferecidos podem fazer a diferença entre a família da noiva aceitar ou recusar a proposta. E quanto mais prestigiado ou numeroso for o gado, maior será a honra e o reconhecimento social do pretendente. Além disso,
O dote pode incluir outras formas de riqueza, como cavalos, camelos ou até mesmo bens agrícolas, dependendo da região e da tradição de cada etnia. Às vezes, os jovens precisam percorrer longas distâncias pelo Saara, enfrentando tempestades de areia, calor extremo e escassez de água, só para chegar aos maiores mercados de gado e cumprir essa obrigação ancestral, mostrando não só seu compromisso com a família e a tradição, mas também sua resistência e habilidade de sobreviver no deserto. Mas provavelmente a tradição que mais chama a atenção de boa parte do mundo que descobre a Mauritânia não é o dote, mas o fato de que as mulheres mauritanas, quando se divorciam, se tornam mais desejáveis aos olhos de boa parte da sociedade masculina do país. Uma realidade que na Mauritânia é conhecida como subir no trem da vida. Neste país quase 100% muçulmano, o divórcio é tão frequente que muitas pessoas já passaram por 5 a 10 casamentos, e algumas até por mais de 20, de acordo com alguns dados estatísticos. Muitos sociólogos acreditam que a Mauritânia tem a taxa de divórcio mais alta do mundo, embora haja poucos dados confiáveis sobre isso. Em parte porque lá os acordos de divórcio costumam ser mais verbais do que documentados. Uma razão pela qual o divórcio neste país é tão comum e tão bem visto tem a ver com o fato de que a comunidade majoritária do país é conhecida como Maure, uma etnia que herdou fortes tendências matriarcais de seus ancestrais berberes. Há séculos entre eles, as festas de divórcio eram uma forma positiva de as comunidades nômadas do país divulgarem e exaltarem o estatuto da mulher, ajudando a melhorar a qualidade de vida do seu povo. Por isso, em comparação com muitos outros países muçulmanos, as mulheres da Mauritânia são bem mais livres, tanto que podem seguir uma prática conhecida aqui como a carreira matrimonial, como se fosse uma carreira universitária, graças à qual é bem visto que elas possam se casar com o tempo, com vários maridos. Embora as mulheres da Mauritânia tenham mais liberdade do que em muitos outros países muçulmanos, a sociedade ainda tem regras bem fortes, como a moda e os padrões de beleza. É por isso que há séculos na Mauritânia e em alguns países vizinhos, a beleza feminina é associada ao tamanho e à gordura, considerados símbolos de saúde, status e prosperidade. Por isso, ganhar peso não só é bem visto, como é celebrado. E desde jovens as meninas são incentivadas a aumentar de tamanho para serem mais desejáveis aos olhos de futuros maridos. Essa prática deu origem a um costume único e surpreendente, as chamadas salas de engorda, onde as jovens ficam temporariamente para ganhar peso de forma intensiva. Nessas salas, supervisionadas por familiares ou cuidadoras, as jovens seguem dietas muito calóricas e descansam grande parte do dia, enquanto aprendem a se adaptar às mudanças do corpo e a se preparar para a vida conjugal. A rotina nesses quartos pode parecer extrema para um observador ocidental. As jovens comem até 5 ou 6 vezes por dia, com pratos ricos em leite, manteiga e tâmaras, além de pão e alimentos tradicionais que fornecem muitas calorias. Períodos de descanso são combinados com exercícios leves e massagens que ajudam a distribuir a gordura de maneira uniforme. Tudo isso faz parte de um ritual social profundamente enraizado que busca garantir que as futuras esposas atendam aos ideais de beleza locais. Essa tradição não tem apenas um caráter estético. Ela também reflete aspectos econômicos e culturais. Em um ambiente onde a riqueza é medida em parte pelo gado e pelos recursos familiares, uma mulher que atinge os padrões de beleza da comunidade aumenta seu prestígio e valor matrimonial. Dessa forma, o engordamento se torna um ritual quase educativo, no qual as jovens aprendem sobre seu futuro papel social e familiar, enquanto cuidam de si mesmas e se preparam para o casamento. Curiosamente, essas salas de engordamento também funcionam como espaços de socialização e transmissão cultural entre gerações. As jovens compartilham conhecimentos sobre culinária, cuidados com a casa, habilidades sociais e tradições locais, transformando a experiência em um aprendizado integral sobre como lidar com a vida adulta na Mauritânia. Assim, a prática de ganhar peso, que pode surpreender um visitante estrangeiro, se integra naturalmente à educação e à cultura da mulher mauritana.
Neste país, devido a tudo isso, as mulheres divorciadas, ainda mais se passaram pelas salas de engorda, são vistas como mulheres experientes e, portanto, mais desejáveis. Por isso acredita-se que na Mauritânia o divórcio pode até aumentar o valor de uma mulher. Essa situação chegou a tal ponto que, há anos, surgiu na Mauritânia um fenômeno conhecido como o mercado das mulheres divorciadas, um espaço onde mulheres mauritanas, principalmente divorciadas, trabalham em suas bancas em algumas ruas da capital do país para sobreviver. Nesses mercados, as mulheres mauritanas, após se divorciarem, abrem uma banca onde podem vender todos os móveis, roupas ou utensílios que tinham na casa do seu ex-cônjuge. Móveis que, tal como as mulheres, parecem ganhar valor neste país após o divórcio. Isto porque, de acordo com a cultura mauritana, quando uma mulher se divorcia, começa a negociar, a comprar e a vender, e melhora a sua situação. Além disso, ela se torna mais bonita e experiente e, portanto, mais desejável. Por isso é comum que as mulheres divorciadas no país não permaneçam por muito tempo nesse estado civil e tenham muitos pretendentes. Antes de continuar, aproveitamos para perguntar: o que você acha disso? Você acha que uma mulher ou um homem podem se tornar mais desejáveis se forem divorciados ou tiverem engordado? Como você prefere eles? Pause o vídeo e deixe sua opinião. Fazer isso é a melhor maneira de nos apoiar e colaborar fazendo parte do mundo, sem censura. Então, obrigado. Essa realidade faz com que os novos maridos das mulheres divorciadas cuidem delas mais e melhor do que antes, criando aparentemente um círculo vicioso que incentiva o divórcio, e tem muito a ver com os dados estatísticos que você conhece, que indicam que a maioria das mulheres mauritanas se divorciou, algumas até mais de 20 vezes. Mas, provavelmente, essas realidades sociais não conseguem refletir toda a força e resiliência das comunidades que habitam as regiões mais extremas e áridas da Mauritânia, onde a vida cotidiana é marcada por desafios que o resto do mundo mal consegue imaginar. Neste deserto escaldante, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus durante o dia e descer abaixo dos 5 graus à noite, vivem dois povos nômadas mais enigmáticos do planeta: os tuaregues. Esta comunidade é conhecida como os Homens Azuis, devido à intensa cor índigo das suas túnicas e turbantes, confeccionados com algodão tingido à mão através de técnicas ancestrais. Como a tinta não fixa completamente no tecido, ela vai passando aos poucos para a pele, deixando rostos e mãos marcados por um tom azulado. Essa coloração não só os distingue visualmente, mas antigamente acreditava-se que o azul lhes dava proteção espiritual contra os maus espíritos e o mal olhado. Além disso, a cor escura ajudava a absorver o suor e regular a temperatura corporal, tornando-se um símbolo tanto de identidade quanto de resistência em um dos ambientes mais hostis do planeta. Este grupo berbere desenvolveu códigos de sobrevivência tão antigos quanto as dunas que habitam, transmitidos oralmente de geração em geração. Dizem que os tuaregues conhecem segredos ancestrais que lhes permitem resistir durante décadas em uma região tão extrema que a maioria dos seres humanos não conseguiria sobreviver nem uma única semana. Nessas condições adversas, acontecem coisas surpreendentes. Se forem surpreendidos por uma tempestade de areia e seu camelo morrer. Às vezes eles abrem o animal e se protegem dentro dele durante a noite para se proteger do frio extremo do deserto. Outro recurso comum é dormir em poços ou depressões no terreno cobertos por cobertores grossos para se isolarem do vento e da areia. Além disso, quando ficam sem água, eles sabem como extraí-la das raízes das plantas ou do subsolo, usando técnicas que são transmitidas apenas de geração em geração. Seu domínio do deserto não é só físico, mas também espiritual, como se tivessem feito um pacto silencioso com as areias do Saara. Os tuaregues vivem principalmente na Mauritânia, Mali, Argélia e Líbia. Sua língua ancestral, o Tamashek, é escrita em um alfabeto também único, o Tifinagh, uma escrita milenar que ainda é passada de geração em geração. Essa língua não só preserva a história oral do povo tuaregue, mas também é um símbolo de resistência cultural diante da modernidade.
Os contrastes nas sociedades da Mauritânia são tão surpreendentes quanto autênticos. E entre os tuaregues, esses contrastes atingem sua máxima expressão. Em uma reviravolta radical em relação a outras culturas muçulmanas, entre os tuaregues, são os homens que escondem seus rostos, em vez das mulheres. É por isso que um dos elementos mais icônicos dessa comunidade é o véu masculino, conhecido como o Tag el-Must, que cobre o rosto dos homens desde a puberdade. Esse véu não só os protege do sol escaldante e das tempestades de areia do Saara, mas também tem um profundo valor espiritual, pois, segundo sua tradição, um homem nunca deve mostrar a boca diante de um ancião ou de uma pessoa de status superior. Além disso, nessa sociedade, são as mulheres que detêm uma posição de poder pouco comum no mundo muçulmano. As tuaregues gozam de uma liberdade excepcional. Podem herdar bens, divorciar-se sem estigma e participar ativamente nas decisões familiares e sociais. Em muitos casos, são elas que escolhem seus parceiros e amantes, uma realidade que rompe completamente com os esquemas tradicionais do patriarcado islâmico. Como você pode ver, nesta cultura do deserto, muitas vezes são elas que mandam. Se você ficou tão surpreso com este fato quanto nós, curta o vídeo para que possamos continuar descobrindo o mundo a cada semana e mais pessoas conheçam o que realmente acontece no coração do Saara. Obrigado. Sobreviver no deserto do Teneré exige conhecimentos ancestrais, uma característica distintiva e única dos tuaregues. Essa comunidade milenar domina como poucas a arte de ler o deserto. Os tuaregues são capazes de encontrar oásis escondidos a centenas de quilômetros, guiando-se apenas pela posição das estrelas, dos ventos e das pegadas na areia. Eles conhecem a linguagem secreta do deserto. Sabem quando um zumbido no ar anuncia a proximidade de uma fonte subterrânea, ou como o voo errático de um pássaro pode indicar a presença de água. Observam o comportamento do gado, dos insetos e até mesmo a cor do céu para prever tempestades de areia ou mudanças climáticas. Essa sabedoria ancestral, transmitida oralmente de geração em geração, é vital para sobreviver no Teneré, um dos lugares mais inóspitos do planeta. Para os tuaregues, o sal é um componente vital, não apenas como conservante, mas também como meio de ajudar a reter líquidos em condições de desidratação extrema. Durante o dia, eles se protegem junto aos camelos, animais essenciais que lhes fornecem transporte, leite e até sombra sob o sol escaldante do deserto. Mas quando a noite chega, o calor desaparece de repente e as temperaturas podem cair abaixo de zero. Para sobreviver ao frio extremo, os tuaregues usam técnicas surpreendentes. Envolvem seus corpos em várias camadas de túnicas e cobertores de algodão, que retêm o calor corporal e muitas vezes se aconchegam perto dos camelos, cujos corpos emitem um calor natural que ajuda a mantê-los aquecidos. Uma das práticas mais fascinantes dos tuaregues é importar gelo em caminhões para as aldeias do deserto. Sem acesso à eletricidade, esses blocos de gelo são transportados por horas para conservar alimentos ou simplesmente para resfriar bebidas no meio do forno saariano. Nas vastas dunas que cercam Nouakchott e outras regiões da Mauritânia, todos os anos os tuaregues celebram emocionantes corridas de camelos, um evento ancestral que testa não só a resistência desses nobres animais do deserto, mas também a habilidade, o equilíbrio e a estratégia de seus cavaleiros. Mas essas cidades não são famosas apenas por suas tradições nômades, mas também por abrigarem joias arquitetônicas únicas. Construídas com barro e madeira, essas estruturas atingem várias alturas, o que as torna exemplos de arquitetura adaptada ao deserto extremo. Seu minarete pontiagudo, visível a quilômetros de distância, guiou gerações de viajantes e comerciantes através do deserto. O país inteiro está repleto de maravilhas semelhantes, com aldeias inteiras construídas em barro, onde os edifícios parecem esculpidos pelo vento e pelo sol, como se emergissem diretamente das dunas. Esses monumentos de argila, às vezes tão altos quanto um prédio de 3 andares, são verdadeiras fortalezas de terra que desafiam o tempo e o clima extremo, lembrando ao visitante que, nesta parte do mundo, a arquitetura
Assim como a própria vida também precisa se adaptar à natureza selvagem. Os tuaregues continuam a negociar em mercados nômadas que mudam como as dunas do deserto, uma vez que só aparecem uma vez por mês. Nesses encontros temporários, trocam animais, sal, tecidos e outros bens essenciais para o seu estilo de vida nômada. Mas o mais impressionante não é apenas o que se negocia, mas como. As mulheres tuareg, livres e com forte presença social, caminham entre as lojas exibindo joias de prata e tatuagens faciais tradicionais, atraindo olhares e protagonizando uma espécie de desfile natural de beleza nômade, onde também se firmam compromissos e alianças. Esses mercados não só sustentam a economia dos povos nômades, mas também seu tecido social e cultural. E embora possa parecer contraditório no meio do deserto, um dos elementos mais abundantes nesses mercados é o pão baguete. Ver essas barras de pão crocante empilhadas sob o sol do Saara pode parecer surreal, mas sua presença aqui é uma herança direta do passado colonial francês, tão enraizada que hoje faz parte do dia a dia de muitas famílias, mesmo nos cantos mais isolados do país. Vestidos com túnicas largas e turbantes que cobrem até o último canto do corpo, os tuaregues percorrem quilômetros a pé ou de camelo sob temperaturas que chegam a quase 50 graus. Nesse clima extremo, a roupa não é um simples acessório, mas uma barreira vital entre o corpo e o deserto. A cor clara reflete a luz, as fibras naturais permitem a transpiração e os cortes largos criam correntes de ar que protegem do calor abrasador. Aqui, escolher bem a roupa pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Se você chegou até aqui, provavelmente quer saber mais sobre essas realidades tão diferentes em um dos países mais fascinantes do planeta. Por isso, no Mundo Sem Censura, fizemos uma pesquisa detalhada para oferecer as informações mais completas. Além disso, a Mauritânia é um dos países mais baratos do mundo, especialmente para viajantes da Europa ou América, graças aos seus preços bem acessíveis em hospedagem, transporte e alimentação. Chegar à Mauritânia é relativamente fácil a partir da Europa. Há voos diretos de Paris, Madrid e algumas cidades do norte da França e da Espanha para a capital, Nouakchott. A partir da América, a conexão geralmente requer uma escala na Europa, geralmente em Paris ou Madrid. Quanto ao visto, a maioria dos visitantes deve solicitá-lo antes de viajar, embora cidadãos de alguns países europeus possam obtê-lo na chegada. É sempre recomendável verificar as informações atualizadas na embaixada antes de planejar a viagem. Quanto à segurança, a Mauritânia é relativamente estável em comparação com outros países da região, mas há áreas no norte e na fronteira, com o Mali, onde é recomendável ter muito cuidado. Os viajantes devem evitar viajar à noite, respeitar as regras locais e, em certas áreas, é aconselhável contar com um guia local experiente. Em geral, as principais cidades como Nouakchott e Nouadhibou são seguras para os turistas, embora seja sempre recomendável manter as precauções básicas. É possível se deslocar dentro do país de carro alugado, micro-ônibus locais ou táxis compartilhados. Para explorar as regiões mais remotas, especialmente os desertos e áreas onde vivem os tuaregues, é recomendável contratar guias locais que conheçam bem a área, as rotas das caravanas e os costumes das comunidades nômades. Os custos da viagem são surpreendentemente baixos para os padrões ocidentais. Um hotel para 2 pessoas em Nouakchott custa normalmente entre 20 e 30 dólares americanos por noite, enquanto um jantar para 2 pessoas num restaurante local pode custar entre 10 e 15 dólares. As excursões guiadas para visitar mercados tradicionais, como os de mulheres divorciadas em algumas aldeias, ou para percorrer as áreas habitadas pelos tuaregues, têm preços aproximados de 30 a 50 dólares por pessoa, dependendo da duração e do transporte incluído. Como você certamente entende, a Mauritânia oferece uma experiência única, com paisagens desérticas, culturas milenares e tradições surpreendentes, tudo acessível mesmo para viajantes com um orçamento limitado. Com planejamento e respeito pelos costumes locais, é possível viver aventuras inesquecíveis explorando este país tão diferente do mundo ocidental. Agente do Mundo Sem Censura.
espera que esse passeio pela Mauritânia tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a gente. Pensando nisso, e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like e seu comentário, que é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode curtir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem para lhe oferecer.